ministrando para a gente hoje à noite. Obrigado, El. Pai do Senhor para todo mundo. Eu vou pedir os meninos da sonoplastia para colocar em tela o tema da mensagem dessa noite que nós vamos estar ministrando. Mas só que enquanto nós vamos construir esse tema da ministração de hoje dentro da Bíblia, está aqui, ó. Nós vamos falar sobre o segredo oculto do sucesso. Eu queria começar a mensagem de hoje com você, Carol Neres. Venha cá. Isso. Sem espanto, ela não estava sabendo de nada. A você que está nos assistindo via internet, um pouquinho de calma, que a gente vai armar o circo aqui para a gente começar a mensagem de hoje. A mensagem de hoje vai começar com a Carol, depois eu vou para a Bíblia Sagrada para nós explorarmos um pouco de um texto bíblico. Carol, está aqui o seu microfone. Deu frio na barriga? Carol, nós vamos falar do segredo oculto do sucesso. Houve alguém que definiu o sucesso assim, que diz que o sucesso é estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus planejou para você, no tempo certo, pelo processo e causa certa. Complicado, né? Estávamos todos aqui muito confortáveis, vendo a Carol sendo preparada por Deus como uma das jovens mais talentosas da Igreja Batista Gênesis, quando de repente passou por aqui uma agência missionária chamada Perspectiva. Não se empolgue muito porque o tema não é perspectiva. Então, o Perspectiva é uma agência missionária que nasceu nos Estados Unidos com o propósito de fazer a igreja de voltar à sua missão. Era para despertar o interesse na missão de Deus na terra, que Deus colocou no coração do líder dessa missão, que fundamentasse essa missão. E aí eles foram e levaram a Carol embora daqui para exercer uma chamada de Deus junto com esse ministério. E agora começa a nossa história. Carol, quando você foi convidada para estar trabalhando no Perspectiva, era algo que Deus preparou você desde criança, que você ia se lançar a missões, se lançar a obra de Deus, que você podia não estar na casa de seus pais, na igreja que você congregava para atender um desafio de Deus, ou Deus pegou você de surpresas? Porque eu já vi as duas coisas. Acho que foi um pouquinho dos dois, né? Acho que teve uma construção, teve uma caminhada, mas eu não esperava mais que ia ser naquela época, né? Inclusive, eu me lembro que um ano antes, eu estava terminando a faculdade de jornalismo, e no EBD, muito claramente, Deus me disse assim, faça o TCC. Isso faltava 6 meses, e eu disse assim, Deus, eu estou tão cansada, eu não vou fazer não. Isso foi muito forte, faça o TCC. Peraí. Quer dizer que Deus fala com a gente assim, claramente? Fala. E eu não fiz. E aí o que aconteceu, isso era final de 2019, 2020 veio a pandemia. E a faculdade trancou. E eu não consegui concluir a faculdade. E naquele ano veio o convite do Perspectivas, a primeira vez. E eu não pude ir porque eu não tinha obedecido um comando claro. Porque eu não fazia ideia de que esse convite ia vir, mas Deus já sabia. Então foi um pouco de surpresa, porque eu não estava lendo os sinais, vamos dizer assim, mas por outro lado eu vinha me preparando para esse momento também, né? Tem pessoas que Deus avisa muito antes. Na igreja que eu me converti, tinha uma moça que ela foi assediada por muitos jovens para namorar, e ela dizia não. E todo mundo ficava pensando, será que essa menina vai ficar para titia? Ela não quer namorar com ninguém? E um dia apareceu um americano visitando a igreja. E nesse dia que apareceu o americano, a gente precisava de um intérprete, e ela falava língua inglesa. A gente deixou ela 10 minutos com esse rapaz, enquanto a pessoa que trouxe esse americano ia levar a mamãe dela dentro de casa, e depois ia voltar para pegar esse americano. Nesses 10 minutos, os dois começaram a namorar, já marcaram o dia do noivado, daqui a pouco estavam casados. Gente, eu falo inglês, se alguém conhecer algo... Se empolgue pode muito me chamar. não. Olha só. Aí vem a pergunta que não quer calar. Ô Tereza, como foi isso? Que você era assediada pelos jovens da igreja e dizia não. E de repente vem um americano, fala com você e você diz um estupendo sim. Ela disse, quando eu era criança, Deus me falou que eu ia casar com um estrangeiro. Para que eu ia namorar com um brasileiro
que falava para namorar comigo dentro da igreja. Ela já conhecia o plano de Deus para ela desde que ela era criança. Quando eu tinha 9 anos, Deus falou a primeira vez que eu ia ser pastor, através de uma secretária crente que trabalhava na casa de papai. Mas outros Deus pega de surpresa. Não faz diferença. O importante é estar no centro da vontade de Deus. O sucesso é isso. É você estar fazendo aquilo que Deus planejou para que na sua existência você fizesse aqui. Mas você saiu daqui para uma cidade fria, distante, a mais europeia das cidades brasileiras. Eu convivo muito com os curitibanos por causa da principal distribuição que a gente tem, que a sede é lá. Os curitibanos são extremamente frios, distantes. Como foi chegar em uma terra distante, e como foi também avisar papai e a mamãe: vou embora? Conta isso para mim. Pai, até a véspera de eu viajar com a mala pronta, ele perguntava: tu vai mesmo? Eu dizia: vou, né, querido, que a mala está pronta. Mãe sempre foi, mas acho que ela sofre por dentro, né? Mas eu acho também que eles vinham acompanhando o processo dos últimos meses, de saber que Deus tinha chamado, que era isso, né? E eu fui para Curitiba, eu nunca tinha ido para Curitiba antes, então eu já cheguei em Curitiba para morar. Sempre tem a dificuldade da adaptação, de você aprender a viver num novo lugar, mas tem um versículo que me acompanha. Não dá um frio na barriga assim, sendo mulher, ir para um lugar estranho, morar sozinha, sem nunca ter morado sozinha? Eu me lembro quando eu assinei o contrato do apartamento, eu disse assim: eu sou muito doida, meu Deus, porque eu estou assinando um contrato de um apartamento e assim, foi resolver coisas sem pai e mãe perto, né? Então assim, não tinha o Diel para resolver, não tinha meu pai para resolver. É um tempo assim que você precisa crescer, né? Mas eu tenho um versículo que me acompanha, que é: Deus faz com que o solitário viva em família. E eu provo isso em todos os lugares que eu morei, em todas as cidades que eu morei. Então assim, eu não tenho meu pai, a minha mãe e o meu irmão, mas eu tenho irmãos. Eu tenho família, porque assim, o Senhor, Ele é fiel. Ele cuida dos detalhes. Eu me lembro que o apartamento que eu fui alugar, ele estava há semanas, tinha uma lista de espera e ninguém conseguia visitar. E o corretor conseguiu... Assim você estraga a entrevista. Desculpa. Porque eu ia perguntar assim: você viu a mão de Deus arranjando todas as coisas quando você chegou em Curitiba? Sim, vi. Aí eu vou responder, né? E aí eu fui, ele só tinha uma vaga 12h30. Eu disse: eu vou 12h30. E quando eu entrei no apartamento, eu disse assim: é meu, eu vou ficar. Só que eu visitei o apartamento 12h30, então eu não vi o horário do pôr do sol. E no primeiro dia que eu mudei sozinha para o apartamento, tinha um pôr do sol lindo na janela do meu quarto. E eu disse: Deus, obrigada. Porque eu não precisava de um pôr do sol na janela do meu quarto, mas Deus sabe que eu amo o pôr do sol. E Ele botou um pôr do sol para mim. Na família que Ele me deu, nas pessoas que eu lidero, que hoje são meus amigos, na família, a igreja. Inúmeras coisas, os momentos em que eu adoeci, né? E para quem não sabe, se você mora só, você precisa saber primeiro socorros, assim, não tem a sua mãe para lhe dar o remédio, né? Se você não der o remédio, ninguém vai lhe dar. E se a mãe for, Nireide, é melhor que não tenha. Mas assim, o Senhor cuidou. Eu me lembro de uma noite que eu tive Covid quando eu cheguei em Curitiba. Os irmãos riram, mas foram poucos, porque nem todos sabem. Bolsinha da tia Nireide. Se você tiver problemas, vá na tia Nireide. O Braz adoeceu e pediu a ela um melhoral. Ela deu 30 gotas de Berotec. O rapaz foi parar no hospital com arritmia cardíaca. Eu me lembro de uma noite que eu tive febre, né? E eu acordei, eu sentei na cama e disse assim: Jesus, só tem eu e você aqui. Então, eu vou tomar o remédio e eu vou descansar, que eu vou acordar bem, porque eu não tenho mais nada para fazer. E eu acordei bem no outro dia. Então, assim, eu provei de muitos milagres diferentes, de provisão, de coisas que eu nunca imaginei na minha vida viver, de sonhos que eu nunca ousei sonhar, porque seriam impossíveis para eu realizar, e eu tenho convicção que eu só vivi porque eu estava no centro da vontade de Deus. Amém. Ô Carol, todo mundo quando viu você sair para ir trabalhar no Perspectiva, aqueles que acompanharam, né, a cena mais de perto, pensou assim: agência missionária americana, salário em dólar, salário alto, tudo muito estável. Foi fácil. É assim? Não, né? Não. O meu primeiro ano em Perspectivas, eu recebi uma pequena oferta que não cobria tudo. E naquele primeiro ano a gente foi convidada a abrir mão dessa oferta para poder ter mais obreiros, né?
E eu levanto sustento, né? Eu tenho irmãos, inclusive vários irmãos que estão aqui sentados, né? Ofertam fielmente, mensalmente, fazem parte desse movimento. E era uma preocupação que eu tinha, porque eu disse, apesar do meu rostinho jovem, eu disse, Deus, eu não sou mais uma menina. Eu não quero viver dependendo dos meus pais, eu não quero que os meus pais se preocupem, né? Que eles fiquem preocupados. E assim, eu tenho o privilégio de dizer, irmãos, nada me faltou. Nada nunca me faltou. Eu tenho o melhor patrão do mundo, né? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, a gente não trabalha para enriquecer patrão. Então assim, eu não tenho uma vida de luxo, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Eu vejo Deus suprir. Ano passado, orações bobas, sabe? Eu estava no elevador e eu disse assim, Deus, eu estou precisando de uma bolsa de gente adulta, né? Que eu estava andando só com mochila. Com 15 dias, chegou uma bolsa de gente adulta no meu correio. Uma amiga que não sabia me mandou de presente. Então assim, Deus supre as minhas necessidades. Eu tenho parceiros que são fiéis, pessoas que Deus usa para me sustentar, para que eu possa continuar no ministério. Então assim, eu sou muito grata a Deus. Eu posso provar, aquele versículo, né? Provar e ver que o Senhor é bom. Eu faço isso todo dia, todo mês. Eu imagino que alguém um dia vá dormir e tenha uma oferta no seu sonho que ela estava preparando para dar a você. Não é da carne não, né? Pode dar que você recebe. Pode, né? Recebo, com certeza. Inclusive o Pix, depois eu passo o Pix. Inclusive, às vezes a sua oferta ela não vai ser para mim. Deus vai me trazer à sua mente, mas é um projeto, é uma viagem, é um outro missionário, né? Tantas coisas, não só para o meu sustento, mas para o avanço do reino, né? Então a gente trabalha com treinamentos em Moçambique, em Angola, em Guiné-Bissau, vamos ter em Portugal, vamos ter no Canadá. Irmão, oferta nunca é da carne. Você nunca, por vontade própria, vai pensar em dar uma oferta. Então, quando vier a vontade da oferta, faça a oferta. Que é Deus falando, seja eu, seja qualquer missionário. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem boba, posso? Você está fazendo o que você gostaria de estar fazendo nesse momento? Sim. Isso não é apaixonante? Sim. É isso aí. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente pensou de você ir para o Perspectiva, a gente estava achando que você ia para trabalhar a estruturação do Perspectiva no Brasil. E de repente a gente ouve notícias de que você está indo para a África, está indo para o Peru, está indo para outras nações. Por que isso? Porque outras nações também têm carência de que a igreja seja renovada na sua missão, que é a missão de conquistar o mundo para Jesus. Tem sido fácil implantar o Perspectiva nessas outras nações? Sim e não, né? É difícil porque a realidade da igreja brasileira é muito privilegiada. A gente não tem noção do quão privilegiado a gente é. Então, assim, é difícil porque, infelizmente, põe a mão nas minhas palavras, né? Muitas vezes a igreja não quer ser mobilizada. A igreja não quer se engajar naquilo que Deus está fazendo, então há resistências. Mas, por outro lado, é fácil, e uma coisa que eu percebi, quanto mais carente um país é, mais sede eles têm. Mas eles abraçam com força, sabe? Então, quando a gente foi para a África, ouvi testemunhos, por exemplo, Ruanda. 8.000 templos foram fechados em Ruanda. Então, você olha e você diz assim, como que eu vou fazer um curso de mobilização? E eles dizem, agora que a gente precisa. Porque se a gente entender agora, quando a igreja voltar, a gente vai estar forte. Então, é um privilégio entender que Deus tem uma igreja no mundo. E não, né? Faz medo de você indo para um país que tem muita repressão, que as igrejas estão fechando? De vez em quando a gente ouve notícias de que queimaram igrejas com crentes dentro, inclusive. Faz medo não de ser morto fazendo a obra de Deus? Faz, né? Mas aí a gente vai... Não são do Espírito. Tem coisas que minha mãe nunca saberá. E nem o papai, né? Mas aí tem uma pergunta que às vezes as pessoas fazem. Por que missionário vai para onde ninguém foi? Por que vocês deixam a vida de vocês? Porque ver a glória de Deus entre os povos não tem preço. A gente pode morrer atravessando a rua. A gente pode morrer com um engasgo. Ou a gente pode morrer num incêndio, num lugar com perseguição, fazendo a vontade do Senhor. Então, assim, se a gente morrer fazendo a vontade do Senhor, não tem melhor lugar para estar. E isso não é romântico. Dá medo? Dá. Mas sabe, se é igual Moisés vendo a sarça ardente, dá medo, mas eu quero mais. Amém. Então, essa consciência não é o que é o sucesso, é o temor do Senhor. Amém. É o temor de fazer o que o Senhor quer que a gente faça.
o homem, ele tem alguns inimigos. Um deles está bem diante de mim ali, ó. O relógio avisando que as horas estão passando e a gente ainda tem que refletir no texto bíblico e tem a Santa Ceia. Nós vamos encerrar quando eu gostaria de passar muito tempo conversando com você, mas Deus nos dará outras oportunidades. Carol, momento perrengue. Eu queria que agora você nos contasse na execução da obra de Deus, os perrengues que você já passou, alguns perrengues que você já passou, que você teve que ser provisionada pela ação do Espírito Santo para sair daquele perrengue, porque sempre tem, né? Perigos. Carol está sozinha pelo meio do mundo, mulher, solteira, ainda não tem um varão. Gostei do ainda, pastor. É isso, ainda não tem um varão. Vocês oram por Carol, ora também por isso, para Deus dar a ela um varão. Então, ainda não tem um varão para andar com ela, fazendo companhia, protegendo ela. Eu sei que a gente passa muitos perrengues na execução da obra de Deus. Um dia, Carol, nós estávamos no evangelismo, quando eu era novo convertido, e a gente foi e entrou num bar, e eu nem me ative para a gravidade que era eu estar falando do evangelho dentro de um bar. O indivíduo se converte, o dono do bar perdeu o cliente. Aí quando nós estávamos falando de Jesus dentro do bar, o dono foi para a porta, ficou com uma peixeira e ficou calado lá com uma peixeira, desse tamanho a peixeira. Aí nós falamos de Jesus para todo mundo. 2 pessoas nesse dia pediram orações e aceitaram Jesus. E na hora que eu fui fazer a posição de saída, que eu cheguei na porta, a porta bem estreitinha, estava o dono do bar. Eu disse: o senhor dá licença? Ele disse: não, senhor, lógico que eu não lhe dou. Você entra no meu bar, quer ganhar a minha clientela para Jesus, quem é que vai vir aqui beber? Crente depois. Você pensa que pode fazer isso? Aí pegou a peixeira e apontou para dentro do meu pescoço e apertou assim. Naquela hora eu disse: Jesus, se eu morrer fazendo a sua vontade, vou morrer feliz. Mas se tu ainda tens coisas para fazer através de mim, me livra desse homem violento. Aí a mulher dele, que estava no balcão do bar, disse: ó, nego, deixa o crente ir embora, que se mexer com o crente, Deus mexe conosco. Aí ele olhou para a nega e disse: tá bom, nega, eu vou deixar, mas o senhor não volta mais aqui não, viu? Que não é bem-vindo não. Pronto, aí deixou e eu fui embora dando glória a Deus, né? Fazer a obra de Deus é arriscado, você está mexendo com demônios, tem contra-ataques. Momento perrengue. Eu acho que não está me vindo assim, nem muito perrengue não, né? Mas uma das viagens que eu fiz para a África, eu voei sozinha, né? E aí numa conexão, quando eu cheguei na Ásia, o meu braço estava todo empolado. E aí eu até falei com o Diel, disse: eu acho que eu estou tendo alguma reação alérgica no meio da conexão. E aí era Catar, eu não sabia o que eu tinha comido, então assim, se era uma reação alérgica eu não sabia o que era, e eu tinha um voo ainda para a África. E aí naquela hora eu disse assim: o que é que eu vou fazer? Aí eu liguei para uma amiga, ela disse assim: nós vamos orar. E aí a gente orou e em poucos minutos a reação alérgica passou e eu embarquei e voei e fiz tudo o que tinha que fazer. Mas eu tenho perrengues que Deus me livrou de viver. Esse ano a gente saiu de Angola num domingo, na segunda-feira estourou uma guerra civil. Então, se o voo fosse algumas horas a mais, a gente não teria conseguido voar. Eu teria que sair do lugar onde eu estava e ir para outro lugar, porque a cidade foi tomada, eles depredaram, tocaram fogo, as pessoas não conseguiam se locomover. E eu só soube quando eu cheguei no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, que eu pousei, teve um perrengue maravilhoso. Rio de Janeiro, o dia da operação. Eu cheguei super empolgada, saí para almoçar, né? Os irmãos me levaram para almoçar. E a gente feliz da vida e começa helicóptero, carro do BOPE. E a irmã que estava me recebendo, ela era do Rio, e ela disse assim: Carol, não é todo dia assim no Rio de Janeiro. E por milagre, a gente ia pegar a linha amarela, e por milagre a irmã errou o caminho. E a gente desviou e foi por outra rota, e na linha amarela estava tudo parado, tinha tiroteio. E para voltar, ela disse assim: eu vou ser sincera, eu não sei qual caminho eu vou pegar de volta, porque a gente não sabe quais ruas estão interditadas ou não. Mas a gente chegou em paz na igreja. Eu tive que dar aula online, porque os alunos não conseguiam ir para a turma. E eu entrei e saí do Rio de Janeiro em segurança, num dia de absoluto caos. Amém.
Irmãos, vamos dar uma salva de palmas para a Carol. Continue orando por ela. É alguém que deixou tudo o que ela estava fazendo aqui e foi embora, porque Deus chamou ela e, movida pela paixão, ela está fazendo aquilo que Deus mandou que ela fizesse. Amém. Deus te abençoe, Carol, e te levante um varão. Americano não, senão vai ficar distante da gente. Também, né? Vindo e sendo de Deus, né, Carol? Irmãos, o tema de hoje está posto. Nós já estamos abordando ele desde o começo da entrevista da Carol, mas o texto que nós queremos estar refletindo tem como base uma percepção de Salomão. O livro de Provérbios é um livro muito interessante, porque os provérbios que estão dentro do livro de Provérbios são máximas que influenciam a sociedade do mundo em qualquer tempo. Você conhece e foi moldado por provérbios com certeza desde menininho. Quer ver uma coisa, como eles voam no tempo e a gente não sabe nem como surgiu, e eles são pré-existentes, a gente não sabe nem como chegou aos nossos ouvidos, mas chega. De médico e louco todo mundo tem um. Está vendo como chega? Oficina de Satanás? Não, né? Mente vazia? Oficina de Satanás. E os provérbios estão na Bíblia com um cunho mais profundo do que esses provérbios seculares, que tem um certo grau de ensino e que molda o nosso caráter, nos ajuda. Eu me lembro que minha mãe, quando eu andava com gente que não prestava, ela me esperava com a tabiquinha e dizia: meu filho, deixa eu te ensinar um provérbio, quem se junta com os porcos, está vendo? E ia para a chibatinha, para aprender a escolher melhor os amigos. O Salomão, ele nos entrega um provérbio que é precioso. Ele tem 3 sentenças aqui dentro desse provérbio. Ele diz assim, olha: viste um homem que é perito na sua obra, uma pessoa que faz muito bem aquilo que está fazendo, como Carol tem feito muito bem a sua obra dentro do Perspectiva. Aí ele vai para a segunda sentença: ele será escolhido pelos reis para trabalhar entre os seus assessores. É isso que ele está falando, Salomão. É uma experiência pessoal de vida. Ele procurava ser cercado dos melhores assessores que ele tinha como rei. E a terceira sentença, ele diz assim: ele nunca ficará entre os de posição inferior. Em síntese, o que Salomão está nos dizendo é o seguinte: que quando a gente faz de forma apaixonada aquilo que nós fomos comissionados a fazer, nós alcançamos destaque no que estamos fazendo. E eu quero começar pensando que todos nós somos iguais, limitados, irmãos. Qualquer um de nós, quando levantados por Deus para fazer alguma coisa, dá frio na barriga. Eu lembro a dificuldade que Deus teve depois de várias décadas preparando Moisés para ser o líder que ele foi, que quando ele comunica a Moisés que ele vai voltar para o Egito para fazer o povo sair do Egito e ele guiar o povo pelo deserto, Moisés disse: eu vou nada, de jeito nenhum. Foi difícil convencer a Moisés que ele fosse seguir o caminho que ele estava traçando para ele. E por que foi difícil? Porque Moisés, no lugar de olhar para frente e nas provisões que Deus iria lhes dar na condução do processo, ele olhou para dentro de si. E qualquer um de nós, diante dos desafios que Deus propõe para nós no nosso tempo, e aqui eu quero te dizer uma coisa: você não foi plantado nessa igreja apenas para ouvir a palavra de Deus e assistir culto. Você foi chamado na sua geração para conquistar vidas para o Rei Jesus. E os desafios, eles se renovam a qualquer tempo, em qualquer dia, no lugar onde você estiver. Quem faz faculdade, o desafio é na faculdade. Quem trabalha, o desafio é no trabalho. Quem não trabalha secularmente, mas trabalha em casa, o desafio é na família, o desafio é com o vizinho, o desafio é fazendo feira quando vai no supermercado, o desafio é quando você para num posto de combustível para abastecer, tem um bombeiro que precisa de Jesus.
Eu hoje de manhã, quando eu cheguei no posto de gasolina, eu senti desejo de comprar um adoçante para o café aqui, para receber bem as visitas lá no gabinete. E aí quando eu cheguei no caixa, a moça disse assim: as meninas daqui disseram que o senhor é pastor, né? Eu disse: sou. Ela disse assim: eu sou filha de pastor. Eu disse: que bênção, a paz do Senhor. Ela disse: infelizmente eu não posso lhe dar a paz, porque eu estou desviada. Mas olha, eu tenho muito desejo de congregar na Batista Gênesis. Inclusive uma amiga minha se batizou a semana passada lá. Eu disse: e o que está faltando? Ela disse: o que está faltando é eu voltar para Jesus. Eu perguntei para ela: não quer voltar hoje? Não, quero. E pronto, tome-lhe uma oração e vamos para o céu junto. É fazendo a obra em todo o tempo, em qualquer lugar. É curioso, irmãos, que qualquer um de nós, para estar na execução daquilo que Deus planejou para que nós fizéssemos, e para que haja destaque, como disse Salomão, para que a gente faça com perícia aquilo que a gente está fazendo, o segredo é paixão. Se nós estivermos apaixonados por aquilo que a gente está fazendo, nós vamos ser o melhor naquilo que fazemos. Eu estava lendo um outro dia a biografia do Jordan. Eu estou falando do Jordan da NBA, aquele que foi um dos maiores jogadores de basquete americanos. O Michael Jordan, quando ele tinha 15 anos, ele estudava num colégio chamado Linney High School, e ele se candidatou para ser jogador do time de basquete. O treinador do time de basquete olhou para ele e disse: você nem tem habilidade para ser jogador de basquete, depois de fazer umas pendeiras, e nem você tem tamanho, que você só tem 1,80 m, para ser jogador de basquete tem que passar de 2 metros e tem que ter habilidade. No lugar de, em recebendo um não da vida, ele desanimar, a biografia conta que aquilo ali o impulsionou a estar fazendo aquilo, num nível de volúpia, de dedicação e de aplicação de horas, que ninguém fazia no colégio que ele estudava. Quando a vida lhe dá um não, não é para retroceder. Se você é apaixonado por aquilo, é um desafio, e é um aviso de que você tem que praticar mais, porque a prática vai levar você à excelência. E o Jordan conta naquela biografia que ele treinava tantas horas, e quem corre sabe, qualquer corredor, quando vai comprar um tênis, a instrução é: compre um número maior, porque pé incha. Os pés dele inchavam tanto, treinando tantas horas, que sangrava. Ele, para ser retirado da quadra, estudava de manhã, ficava na quadra de tarde, de noite, às vezes chegava em casa 10 horas da noite, e a mãe preocupada com ele, e ele lá sozinho, arremessando bola na cesta. Ele não foi um dos maiores jogadores de basquete do mundo por acaso. Ele foi porque ele era movido pela paixão. Ele não foi para ser rico, e nem para alcançar o sucesso. Os que fazem para alcançar o sucesso, dificilmente alcançam. Agora, os que fazem porque são apaixonados pelo que faz, esses têm uma bela chance de se dar muito bem naquilo que faz. Aqui em Alagoas, nós tivemos um dos músicos mais limitados que já se conheceu no mundo. Ele morreu o ano passado, chamava Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal era filho de uma família pobre de alagoanos, agricultores que viviam do campo, e ele nasce albino, com uma limitação visual profunda, não conseguia trabalhar exposto ao sol no campo, e aí ele começou a perceber, dentro da limitação visual que ele tinha uma percepção sonora nos seus ouvidos muito grande. Parece que quando você tem uma limitação em uma área, Deus superprojeta outra. Como não enxergava direito, os ouvidos eram mais aguçados. Ele conta naquela biografia, no biógrafo que escreveu sobre a vida dele, que ele ia para uma lagoa que tinha perto da casa dos seus pais, e ficava olhando ali aqueles caniços daqueles juncos que dão em lagoa, e ele tirava os caniços e fazia flautas, e começou a tocar flauta daquela forma. Ouvia os cânticos dos pássaros e começava a imitar
a sonoridade dos cânticos dos pássaros nas flautas que fazia. Fazia percussão com bule, com chaleira, com tampa de panela de feijão, e fazia com prego batuques também. E assim ele foi começando a se desenvolver na música, e fazia aquilo com tanta insistência e com tanta prática, que foi se tornando aos poucos um dos maiores musicistas do mundo. O Hermeto Pascoal, ele não se deu a aprender música porque ele queria ficar famoso. Não. Ele não se deu a aprender música e a expandir a musicalidade que Deus lhe deu porque ele queria alcançar o sucesso. Não. Ele fazia aquilo porque aquilo era paixão do coração dele. E já muito projetado, um dia ele se apresentando nos Estados Unidos diante de um dos maiores jazzistas que existe no mundo, esse jazzista olhou encantado para a habilidade daquele albino brasileiro, alagoano, que nasceu semicego. Ele olhou para ele, chama Miles Davis, o maior jazzista que os Estados Unidos já produziu em todos os tempos. Ele olhou para ele e disse: esse homem não é desse planeta. É o mais impressionante músico que eu já conheci no mundo, porque ele tira sons de onde ninguém consegue arrancar esses sons. Irmãos, quando a gente faz com paixão, a paixão que a gente coloca naquilo que a gente faz, nos leva à repetição, e a repetição nos leva à excelência, e a excelência nos leva a nos tornarmos peritos, como percebeu Salomão. A minha mãe, ela dizia com muita repetição, que a coisa que mais ela gostava de fazer em casa era cozinhar. Irmãos, nunca vi uma cozinheira melhor do que a mãe, porque minha mãe, ela cozinhava por prazer, ela gostava daquilo que ela fazia com muita paixão. E para minha mãe, o ápice das suas habilidades na cozinha era ela fazer comida e ver a gente se deliciando com força naquilo que ela fez. É a glória de quem faz, ver o propósito que lhe levou a fazer aquilo ter feito na vida de outras pessoas. Eu, enquanto estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de Neemias, um homem extremamente limitado na sua geração. Ele tinha sido exilado por um ataque de uma nação estrangeira, levaram ele só não, mas uma multidão de judeus, mas ele se tornou o copeiro do rei. E como copeiro do rei, um dia disseram para ele, o estado que estava, a nação de Israel, o estado que estava, Jerusalém em específico, e ele começou a sonhar ser o agente da reconstrução de Jerusalém. Queridos, como? Eu tenho certeza que enquanto o Neemias começou a perceber que ele podia, com a ajuda de Deus, fazer aquilo, o inimigo deve ter dito: mas tu é um copeiro, rapaz, não está vendo que tu não vai sair daqui? E ele conversa com o rei libera ele para ir reconstruir Jerusalém, dá cartas, auxilia ele com materiais, e lá vai Neemias, movido por uma paixão visceral que lhe consome os neurônios, visitar a sua terra, a terra de onde ele foi arrancado. Quando ele chega, que ele vê aquele monturo de tijolos amontoados, ele chora, e o Senhor super capacita Neemias para se tornar o reconstrutor de Jerusalém. Se ele olhasse para dentro de si, ele nunca tinha ousado seguir o sonho. Se ele olhasse para a limitação de estar escravo e de ser apenas um mordomo do rei, ele jamais ia ousar se lançar ao desafio que propôs no seu coração.
Porque ele conseguiu, porque ele era hiperdotado? Não, irmãos, todos somos iguais, temos medo, temos limites humanos, somos falhos, às vezes nos falta um dom mais assim, acentuado, mas quando a gente faz as coisas para Deus com muita paixão, Deus nos supercapacita. Um dia nós fizemos aqui, os mais antigos lembram disso, nós fizemos 2 festival de talentos com músicos da terra. O primeiro ele veio aqui porque um amigo meu que é musicista do Rio de Janeiro me pediu para recebê-lo, porque existiam pessoas ligadas a ele que eram envolvidas com esse músico. Ele me pediu essa ajuda, nós fizemos, e foi uma maravilha. E aí nós fizemos o segundo, a Estela veio aqui para ser jurada, a igreja ficou entupida, nunca vi tanta gente nessa igreja como naquele dia, parecia um formigueiro. E quando nós estávamos no segundo evento com ele, eu perguntei para ele: escuta, que move o seu coração a estar fazendo um festival de talento com músicos cristãos? Você é cristão? Ele disse: não. Eu me assustei, já era o segundo e eu não sabia disso. Eu disse: o que faz você querer conhecer músicos muito diferenciados dentro da sua empresa, com esse show de talentos? Ele disse uma coisa que me impactou. Ele disse: olha, eu vou lhe dizer o que me produziu esse desejo de estar fazendo esse show de talentos. É que existe uma mecânica divina sobre o crente músico que não se reproduz no músico secular. Eu falei: não entendi. Ele disse assim: o músico secular, ele quer ser um bom músico para fazer sucesso, e o sucesso, além de efêmero, ele é incerto. Já o músico cristão, ele quer ser um músico excelente pelo processo. Ele tem um chamado de Deus para ser músico, e ele quer oferecer o melhor de si para Deus. E é esse processo que me interessa nos músicos cristãos. Porque enquanto ele está se dedicando, e se dedicam desde muito cedo, porque tem facilidade e acesso fácil, tanto a música quanto a instrumentos, ele quer fazer de uma forma sobrenatural, porque ele quer agradar o seu Deus. E aí eu descobri, como empresário na área da música, que Deus, o Deus dos crentes, superdota os meninos que começam a ser músicos na igreja, e mais do que peritos naquilo que faz, porque muitos deles dormem com o instrumento e acordam com o instrumento, sonhando se apresentar na igreja de forma espetacular. Um outro dia a gente viu aqui um momento show da Ellen aqui na igreja, uma criancinha que a gente tem na igreja, que no dia que o coral se apresentou, menino, foi uma coisa assim monstruosa. Inclusive o pai dela, eu esqueci até o nome dele, porque eu chamava ele de Enoque, mas agora ele é o pai da Ellen. De onde vem isso, irmãos? Da excelência de Deus. O cristão, ele tem aquela paixão por estar fazendo o melhor de si, porque fazendo o melhor de si, ele está fazendo para Deus, e Deus, ele merece o melhor de nós mesmos. Depois disso, aquele rapaz tentou fazer outros shows aqui, eu não deixei mais nunca, porque eu vi que, embora fosse muito interessante, ele está fazendo aquela projeção dos músicos aqui, ele tinha um interesse secular, ele queria pescar músicos da igreja para levar para o mundo, e muitos músicos da igreja, quando são contratados para bandas do mundo, nem sempre tem estrutura de continuar sendo crente, bem que fosse bom que terminasse dentro de onde estava, fazendo a obra de Deus e sendo crente de verdade, porque dentro da música
Nós precisamos também de músicos cristãos que evangelizem os que estão lá, mas a verdade é que poucos têm uma estrutura para permanecer dentro da música secular sem se contaminar. Quando eu percebi que o desejo dele era esse, eu digo, não vai ter mais esse show aqui não. Mas o que eu percebo, irmãos, é que o sucesso para a vida do cristão é fazer o melhor de nós mesmos para agradar o Deus a quem nós servimos. Ele disse uma coisa interessante na fala dele, quando eu estava perguntando de onde é que ele tirou que os músicos da igreja são os melhores músicos que existem em qualquer lugar do mundo. Ele disse, é porque eles seguem Eclesiastes 9:10. O incircunciso ainda conhecia a Bíblia. O que diz Eclesiastes 9:10? Diz que tudo que nos foi dado por Deus para ser feito por cada um de nós, tudo que vem à nossa mão nós devemos fazer com excelência, porque estamos fazendo para um Deus que é excelente. E aí ainda citou, para arrematar, ele disse, ainda tem um texto aí em Jeremias, que eu não sei em que texto Jeremias falou isso, mas que diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, quando a gente pega um músico cristão, ele além de querer fazer, e faz com muita excelência, porque repetiu muito tudo aquilo que faz, ele ainda é sobrenaturalmente capacitado por Deus. Então é o melhor lugar de eu fazer o meu festival de talentos. E eu olhei para ele em silêncio, ministrando ao meu coração, eu disse, para trás de mim, Satanás, teu desejo aqui nunca mais. Porque eu queria que ele estivesse ajudando músicos cristãos a prosperarem na música cristã, mas o desejo dele era outro. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Colossenses, no capítulo número 3, versículo 23, ele diz, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, porque quando você se envolve dentro da obra de Deus, você está fazendo para o Senhor, e é isso o que Salomão está evidenciando na sua perspectiva e visão de vida, que existem pessoas que se tornam peritos naquilo que faz, porque fazem com muita paixão. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo para os irmãos que todos nós, se saudável formos, nós queremos experimentar o sucesso no amor. A gente já viu aqui Caroleta dizendo, eu estou pronta, já fala até o inglês, pode ser um americano, pode ser um inglês também, não pode não? Pode, né? Pode. O sucesso na vida profissional, o sucesso em tudo que nós fazemos dentro da igreja. Gente, fazer sucesso é maravilhoso. Para a mamãe o sucesso era fazer uma comida boa que meu pai dissesse, Deus, muito obrigado pela mulher que eu tenho, batesse assim na barriga e dissesse, estou satisfeito, muito obrigado. E ele pegava a minha mãe, agarrava ela, dava cada beijo quando ela fazia comida boa. Aí era aquela caprichava na cozinha mesmo, para ganhar outro beijo daquele. Isso é o sucesso, ser reconhecido naquilo que você faz. Mas o sucesso muitas vezes ele está escondido. Você não acha o sucesso em caminhos fáceis. Há uma jornada que você deva trilhar para que o sucesso seja alcançado. E onde é que o sucesso se esconde, meu querido irmão, minha querida irmã? O João Batista, ele nos ensina onde o sucesso se esconde. Ele veio a esse mundo para um propósito específico, e ele entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele. Se você ainda não sabe, porque você veio ao mundo, eu já tenho um agente facilitador para você. Eu digo que você não veio ao mundo para viver comendo feijão e picanha todo dia. Não. Você veio ao mundo porque Deus tem um propósito para você. Você é um agente de Deus na terra.
E enquanto você não estiver envolvido nesse nível de paixão que lhe motive a estar levando outras pessoas a virem para Jesus como você já veio, para estar lhes arrancando essas pessoas, estar arrancando essas pessoas das mãos de Satanás e trazendo à presença de Deus, o seu propósito não está sendo cumprido. Não. O meu propósito, irmãos, não é vender rolamento. E nem o propósito da Céu é vender óculos na Flamengo. O nosso propósito de vida, irmãos, é viver um evangelho tão poderoso, que inspire outras vidas a dizer: eu quero ser igual àquela pessoa. E inspirados no meu exemplo, aquela pessoa comece a desejar se envolver no propósito de Deus. Cada um de nós somos extremamente limitados. Eu tenho um limite muito grande de falta de tempo. Mas se você perguntar à minha mulher, ela vai dizer: ele quase não dorme. É porque eu descobri que na minha exiguidade de tempo, eu tenho que aproveitar muitas vezes as madrugadas para fazer coisas que o meu ministério pede e que a minha responsabilidade diante de Deus exige. Eu quero fazer o melhor de mim com o maior nível de paixão que eu tenho. O João Batista descobriu, irmãos, o João Batista veio para cá com uma única missão: avisar o mundo que Jesus chegou. E ele colocou uma paixão tão exacerbada nisso, que seguiu a direção de Deus, e a direção de Deus muitas vezes ela não é óbvia e nem racional. Se você quiser aplicar racionalidade na direção de Deus, você vai ficar pirado do juízo, porque muitas vezes aquilo que Deus lhe manda fazer vai contra qualquer tipo de racionalidade humana. Sabe o que Deus mandou João Batista fazer? Vai para o deserto, vai ser o seu campo missionário. Se prepara ali, que todos os dias eu vou mandar uma multidão de pessoas para ouvir a palavra que vai ser pregada por você ali. Meu irmão, não tinha templo, não tinha cadeira confortável, não tinha ar-condicionado, não tinha diaconia, não tinha água, não tinha ninguém sorrindo para ele, não tinha nada. Não tendo um shopping para comprar uma roupa mais bonitinha para vir para o culto, se vestia com pele de camelo. E não tendo um supermercado para comer comida boa, para fazer a obra de Deus, comia gafanhoto e se alimentava de mel silvestres. Ficava procurando onde a abelha fez uma colmeia para poder se alimentar. Por que isso, irmãos? Porque aquele era o tempo em que Deus estava capacitando ele, preparando ele para anunciar poderosamente a mudança que ia ter no Evangelho. E sabe qual é a mudança que teve no Evangelho? O judeu achava: já sou salvo, sou judeu. E estava lá o João Batista todos os dias, quando vinham as multidões, ele dizia assim: raça de víboras, sepulcro caiado, quem foi que disse a vocês que vocês vão ser salvos só porque são parentes de Abraão? Você tem que se converter, tem que se arrepender dos seus pecados e tem que abandonar a vida velha para ser crente. E foi nessa plataforma e na égide desse motor chamado paixão que ele atraiu multidões a ir ao deserto para ouvir a palavra de um profeta que era diferente, era não convencional, que fazia aquilo que Deus mandou de uma forma completamente não racional. Quando acabou o tempo dele no deserto, ele veio e anunciou, quando se encontrou com Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. O João Batista ficou conhecido como Batista porque ele batizava, porque o batismo era uma outra mudança que Deus estava fazendo. O judeu, ele quebrava o prepúcio e fazia um voto a Deus, de servir a Deus com fidelidade na quebra do prepúcio. E aí, naquele tempo em que João Batista viveu, Deus mudou esse quadro, inclusive incluiu as mulheres no sacrifício, que as mulheres no Velho Testamento não passavam por esse sacrifício, porque mulheres não têm prepúcio para quebrar. E aí ele veio e começou a batizar. E aí no batismo do arrependimento vinha a consolação, vinha a consolidação da fé, vinha a confissão pública dos seus pecados. Houve um dia que os discípulos de João Batista,
eles começaram a seguir a Jesus. Aí um grupo mais coeso de discípulos que estavam mais próximos de João Batista, Michel Louvor já pode vir para aqui para frente, eles foram dizer para João Batista: João Batista, não lembra aquele cara que você credibilizou ele diante de nós, dizendo que ele é o Filho de Deus? O João, sim, lembro. Sim, aquele cara que você encontrou, isso está em João 3:26, e que você, no Rio Jordão, você deu seu testemunho de que ele era o enviado, você empenhou a sua palavra para credibilizá-lo. Aí ele: sim, eu lembro. Pois bem, ele está tirando os seus discípulos e está começando a batizar. Literalmente era isso que os discípulos de João estavam tentando alimentar na mente de João Batista. Você sabe, aqui está o segredo do sucesso do cristão. O João Batista nos ensina nesse texto. Ele diz assim: não, mas é para ser assim mesmo. Os meus discípulos têm que agora ser discípulos dele, porque eu não sou o Cristo. João Batista disse: eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Na verdade, o noivo é ele, e quem casa com a noiva é o noivo. Eu não sou o noivo. Eu sou apenas um amigo do noivo, que se alegra em estar do lado dele e ouvir os seus votos. Mais incisivamente, as pessoas começaram a dizer para João: mas João, daí o seu ministério vai murchar, está todo mundo seguindo a Jesus e deixando de seguir a você. Sabe o que ele disse? Para isso eu vim, importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, sucesso é isso, é naquilo que você está fazendo, movido pelo motor da paixão, porque você ama Jesus Cristo, você fazer o seu Deus crescer e você diminuir. É Ele grande, você pequeno. É Ele crescendo, você diminuindo. É Ele sendo e você desaparecendo. Isso é o sucesso. Quando o crente consegue isso, ele é um crente de sucesso. Quer ser um crente de sucesso? Faça Deus aparecer em sua vida, e aparecendo Ele, diminua você. Vamos aplaudir o nosso Deus, que tem nos chamado para a nossa missão. Que Deus levante missionários aqui na igreja, gente apaixonada pelo Rei, pelo reino, que resolveu ser mais do que crentes da Batista Gênesis, resolveu ser conquistadores de vidas humanas. Que Deus te use como instrumento de libertação de vidas desesperadas que precisam do amor e do perdão de Deus. Fique de pé, nós vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor, com esse belíssimo louvor, enquanto o Ministério Louvor estiver cantando. Adore ao seu Deus com paixão no seu coração, na letra desse louvor.